Olá, meus irmãos, hoje dia 31 de julho, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Estamos aí caminhando na 17ª semana do tempo comum, último dia do mês. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, mais um mês que se inicia, esse mês que termina, esse outro que inicia, e pedimos que o Senhor já vai abençoando esse nosso mês de agosto, que nós damos início amanhã. Desejo a todos vocês que sejam bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs amados, quero fazer um pedido com muito carinho a vocês. Você que agora que está recebendo esse evangelho, que está sendo tocado pela graça de Deus, pela força da sua palavra, porque a palavra de Deus ela tem um poder infinito de tocar os nossos corações, que você leve até mais pessoas, seja você também evangelizador, compartilhando, dando like, escrevendo no canal se for possível, e assim esse conteúdo ele vai chegar até mais pessoas. Manda para os seus amigos, conhecidos, parentes. Meu objetivo aqui é fazer com que Jesus ele seja mais amado, seja mais conhecido, e assim também você está evangelizando. E pedimos ao Senhor que já vai abençoando o nosso dia. Que Ele nos abençoe, colocamos na presença do Senhor com confiança. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia hoje traz para nós o encerramento do discurso das parábolas do reino. E o trecho de hoje, ele vai nos falar da parábola das redes. Jesus, depois de ter contado as 7 parábolas, ele partiu dali e foi para outro lugar. Continua ali seu trabalho de pregação, e essa parábola que hoje Jesus vai nos contar da rede, é um pouco diferente da parábola do joio e do trigo, que o agricultor semeou a boa semente, mas veio o inimigo e colocou ali o joio. Essa parábola, ela nos fala exatamente das falsas doutrinas, dos falsos profetas e das heresias. As heresias que veio de fora, que colocou ali esse joio. Só que agora, hoje, não é nada diferente. Olha que a palavra da rede significa todo o trabalho de evangelização da igreja, que pega peixes de todos os tipos. Essa rede, segundo a palavra grega, explica que essa rede era chamada de rede de arrasto. Era uma rede bem grande, tinha que ser conduzida por 2 barcos. O barco pegava uma ponta, levava até o meio do mar, dava uma volta, dali tinha um outro barco que segurava numa outra ponta da rede. Era uma rede assim bem alta que trazia uma espécie assim como se fosse rolhas para que ela não pudesse afundar e ficava ali bolhando. E na parte de baixo da rede, ela tinha assim chumbos para que ela pudesse afundar e arrastar até o fundo do mar. Essa rede significa o trabalho da evangelização na igreja. E o mar é o mundo. Essa rede é a igreja que pega todo tipo de peixes, que pega com cuidado. A rede, ela é bem ampla, arrasta e atrás do fim da margem, ela vai trazer até o fim da margem do mar. Esse fim da margem do mar significa também o fim do mundo, quando Jesus irá voltar. Aqui os peixes são as pessoas que estão dentro da igreja. É diferente da parábola que nós vemos do joio e o trigo. Vieram de fora, mas aqui está a parábola que são os de dentro da igreja, que foram batizados, que estão dentro da igreja. Tem peixe bom e tem peixe ruim. Tem homens e mulheres bons e tem homens e mulheres ruins. Não é só porque foi batizado que está salvo, não. Porque tem que viver de acordo com aquilo que a igreja ensina. Na história da igreja, houve 2 heresias. Uma chamada donacionismo. A outra chamava donatismo. Foi por volta do século II, Donato, no tempo de Santo Agostinho, no século IV.
O que eles queriam nesse tempo? Eles queriam uma igreja que só tivesse santos, somente santos. Quem não fosse santo não podia entrar na igreja. Então negava o perdão. Aquelas pessoas que tinham apostatado, que tinham fugido da perseguição romana, que chamava-se de lapses, que diante da morte eles apostatavam, queimavam incenso aos deuses. Então Donato e Novato não queria mais dar o perdão a essa gente. Só que Santo Agostinho, ele foi totalmente contra. E também o Papa na época de Novato. E é muito bom a gente rever essas histórias da nossa igreja, das heresias. Porque a gente sabe que dentro da nossa igreja sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Temos pessoas boas e temos pessoas ruins. Isso vai ser assim até o fim. Aqui nós temos São Tomás de Aquino que explica isso. Porque Deus permite primeiro que os bons, vivendo entre os maus, fortalece ainda mais a sua firmeza espiritual. E a gente vê que isso hoje acontece. Tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa. Muita gente boa. Pessoas que são perseverantes na fé, que levam com seriedade o seu batismo. A gente sabe que tudo isso é um desafio para os bons. É um desafio grande para os bons. Quer dizer, uma academia de treinar os bons. Para que os bons se tornem melhor ainda, mais forte. E outra coisa importante que Santo Agostinho disse, que Deus ele dá um tempo para que os maus também se tornem bons. E se converte, muda de vida. E é só lá no final do mundo que vai haver essa separação. Então Deus ele deixa aqui que continua todos juntos. Lá no final do mundo, aí ele vai fazer a separação. E o terceiro ponto que São Tomás de Aquino coloca é que Deus, do mal, ele tira um bem. Se Deus permite o mal, ele tem um desígnio atrás disso. O que é difícil para nós entender, muito difícil. Santo Agostinho dizia, se Deus não soubesse do mal tirar um bem, ele nunca permitiria que o mal existisse. Então essa rede é a igreja que pega todo tipo de peixe e lá no final da história, na vinda de Cristo, na parousia, que é o fim do mundo, Deus vai mandar os seus anjos para separar os bons dos maus. Isso é uma realidade. Porque, meus irmãos, não basta estar na igreja, mas é preciso ser fiel a Deus. Jesus, ele não cansa de avisar que haverá o juízo final. E vai haver sim. Haverá uma separação dos bons dos maus. Tem muita gente que está na igreja, que foi batizado, que até mesmo vai à igreja, mas vive uma vida má, uma vida de pecado, não observa as leis de Deus, peca contra os mandamentos, são filhos da igreja, mas não persevera. O que a parábola hoje veio nos mostrar é que não basta estar dentro da igreja, não basta estar na igreja. É preciso observar os seus mandamentos, perseverar no ensinamento que a igreja nos ensina. Temos que pedir a Deus essa graça da perseverança, porque ninguém de nós estamos em estado de graça, não. Ninguém de nós. Confirmado, não estamos na graça confirmado. Não podemos ficar tranquilos de jeito nenhum. Não estamos ainda em estado de graça. Precisamos pedir a Deus essa graça todos os dias. Eu preciso rezar todos os dias, viver o sacramento, vigiar, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Como diz lá no livro de Jó, a vida do homem neste mundo é uma luta. Essa luta, ela vai até a nossa morte. Então, essa parábola hoje fica muito clara que não basta estar na igreja, não basta ser recolhido pela igreja, ser acolhido por ela. Porque a igreja pega todo tipo de gente. Como São Paulo diz, Deus quer que todos se salvem. Chega ao conhecimento da verdade. Porque a igreja é uma porta aberta
que acolhe a todos. Quando a igreja faz um encontro, ela não vai dizer que esse encontro é somente para as pessoas cultas. Não, ela não vai dizer isso. Ela faz um encontro para acolher todas as pessoas. Tem gente que é analfabeto, tem gente que é doutor. E a igreja é para todo mundo. Só que não basta estar na igreja. É preciso viver de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. Tudo aquilo que Jesus ensinou para nós. Te convido a pegar o Evangelho. Está em São Mateus 13, de 47 até o 53. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, senta-se e recolhe os peixes bons em cesto e joga fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos homens que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e rangeres de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E quando Jesus terminou de contar essa parábola, partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria seja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.